Bora começar essa semana. A gente tá aí findando aí, indo pro fim da nossa série. A gente tem falado sobre Naamã, falado sobre repetir até ficar restaurado. Deus tá falando com você, gente, nessa série. Deus tá falando tanto comigo. Hoje o tema será o seguinte: o milagre nem sempre virá como você pensa. O milagre nem sempre virá como você pensa. Nós vamos ler 2 Reis 5:11. Você que está anotando aí o teu caderninho do Café com Gás, anota aí. Diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e foi com indignação. Presta atenção aqui, gente. Isso aqui é fundamental para a gente viver o milagre de Deus. O problema nosso, enquanto ser humano, é criar uma expectativa que Deus não colocou em nós. Aqui Naamã tá falando assim, ó, pensava eu. Naamã tinha uma expectativa de como Deus iria curá-lo. Sabe quando Eliseu pegou e falou para Naamã, na realidade, Eliseu nem atendeu Naamã. Ali já foi a primeira prova. Eliseu já colocou a prova ali, ele simplesmente ignorou a presença daquela pessoa importante. Você imagina aí, olha aí pra tua vida, imagina, né, presidente dos Estados Unidos chegando aí, batendo na tua porta, e você simplesmente, eu não tenho nada com isso, não abre a porta. É basicamente isso que aconteceu, era alguém muito importante, sabe, era alguém muito, e aí Eliseu simplesmente deixou a porta fechada. Aí o que aconteceu? Eliseu ouviu, falou, pegou e mandou mensagem, mandou um recado por Geazi, seu servo. Falou assim, olha, fala lá pra ele que ele tem que ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Naamã ficou indignado. Naamã ficou irritado, Naamã se sentiu ofendido, primeiro porque foi ignorado, segundo porque mandou tomar banho num rio que não era limpo e cheio de valor como outros rios aqui de Damasco, como ele citou. E terceiro e principalmente porque Eliseu deu uma orientação para Naamã totalmente diferente do que ele pensava. Meu bem, aqui está a nossa limitação. É por isso que muitas vezes a gente não está vivendo o milagre que Deus tem para nós. Por quê? Porque a gente está pensando em desacordo com a vontade dele. A gente está pensando que só pode ser assim. A gente está pensando que o nosso milagre só pode ser de um jeito. A gente está pensando que o nosso milagre tem que ser exatamente assim. Que Deus só vai fazer assim, que Deus vai usar essa situação, essa pessoa desse jeito, nesse tempo. E aí a Bíblia diz que assim como imagina a sua alma, assim é. Se eu penso errado, não tem como Deus fazer o que eu quero, gente. Existe a forma e o tempo de Deus. A forma de Deus não é a minha forma, não é a sua forma. Mas uma coisa é certa: o milagre de Deus é o meu milagre, é o seu milagre. A vontade de Deus é sim a vontade boa, perfeita e agradável. Não só agradável a Deus, agradável a mim e a você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a forma dele não é a minha forma e não é a sua forma, meu bem. E aí não adianta, assim como Naamã, a gente ficar indignada. Não adianta a gente ficar estressada. Não adianta a gente querer retroceder. Não retroceda. Sabe, ontem nós falamos sobre permanecer, sobre perseverar, sobre repetir.
Não retroceda. O que Deus tem para ti, o que Deus tem para ti é algo excelente, é algo perfeito, é algo bom e agradável. Deus tem para ti restauração completa. Deus tem para mim e para você restauração da nossa casa, do nosso casamento, da nossa saúde. Deus tem para nós sim restauração financeira. Deus tem para nós abundância, gente. Se eu e você estamos vivendo na escassez, a gente está vivendo em desacordo com a promessa de Deus para nós. Não é vontade dele que a gente viva isso. Mas a gente está querendo colocar Deus, encaixar Deus numa caixa, encaixar Deus nos nossos pensamentos. Olha, a única possibilidade de acontecer esse milagre na minha vida é se o meu marido fizer isso, é se alguém importante fazer isso, é se essa situação aqui. Gente, não é assim que Deus vai fazer. Não é assim que Deus vai fazer, entenda isso. Deus vai fazer, mas não do teu jeito. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é da forma de Deus. Amém? Deus tem a forma dele fazer. E sabe o que eu quero te falar hoje? Para de ficar presa à forma. Para de ficar presa às possibilidades que você está vendo hoje. Para de enxergar possibilidades. Para de tentar enxergar possibilidades. Seria melhor se Deus falasse para você daquela pessoa, seria melhor se Deus colocasse o teu nome na boca daquela pessoa, seria melhor se alguém te marcasse aqui no Instagram e aí você iria vender, seria melhor se de repente brotasse dinheiro na tua conta e aí você conseguisse pagar todos os funcionários, seria melhor, seria, mas não é dessa forma. Eu falei aqui para vocês esses dias que eu não sei quem me ouviu contar sobre o meu testemunho, que eu participei de um processo seletivo no meu trabalho e eu estava assim muito desesperada. No meu pensamento, aquela era a única forma das coisas mudarem na minha vida. E aí eu passei um mês me dedicando e fazendo, sabe, para eu passar naquele processo seletivo, porque isso ia aumentar o meu salário, eu ia conseguir pagar minhas contas e eu ia respirar, eu ia voltar a dormir. Naquele momento, gente, a única possibilidade que eu conseguia enxergar era aquela. E eu orava, e eu jejuava, e eu treinava, e eu fazia tudo. Senhor, essa oportunidade para mim, isso é para mim, isso. E eu orava assim, crendo daquele jeito. E aí o que aconteceu? Ai, Deus falou não, minha gente. Eu não passei naquela oportunidade, naquela única forma que na minha visão era a única forma de Deus fazer o milagre na minha vida. E não aconteceu. E aquela porta se fechou. E aí eu poderia retroceder. Eu poderia pegar e ficar indignada com Deus e falar, poxa, tô te servindo, tô orando, tô jejuando, eu tenho célula, eu prego, eu faço isso, eu ajudo as pessoas. Como assim você dá a oportunidade que era minha, você dá a oportunidade para uma ateia, para uma pessoa que não tem nada a ver? Como assim, Deus? Eu poderia ter feito isso, meu bem. E eu acredito de todo o coração que se eu tivesse me indignado ali contra Deus, eu não teria vivido depois 2 meses 4 vezes mais a oportunidade que Deus me deu. Deus fechou uma porta e abriu uma porta 4 vezes maior. Porque não é do meu jeito, não é da forma que eu estou pensando, da forma que eu estou vendo, é da forma de Deus. Quem está recebendo aqui? Deus está falando com você, gente? Não molde, não tente colocar o milagre de Deus numa caixinha. Não seja como Naamã de ficar pensando, poxa, tem que ser assim, assim, assado. Ele teria que me receber, ele teria que me enviar para os rios, isso, ele teria que me fazer assim, assim, assado. Não. Se
Se Ele fechou essa porta na tua vida, é porque Ele vai abrir uma 4 vezes maior. Se Ele fechou essa situação aqui, é porque Ele vai fazer de outra forma. Mas uma coisa é certa, Ele vai fazer. Amém? Escreve aqui, Ele vai fazer. Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Nós não vamos continuar nessa escassez, nós não vamos continuar nesse problema. O problema não nos define, minha gente. O problema não nos define. Ninguém... Gente, como que vocês conhecem José? José é conhecido como governador do Egito. José não é conhecido como escravo. José não é conhecido como abandonado pelos irmãos, como rejeitado pelos irmãos. José é conhecido como governador do Egito. Sabe por quê? Porque as pessoas, a tua história, a tua vida, ela será demonstrada pelo que Deus fez, pelo milagre que Deus fez, e não pelos tombos que você está levando, e não pelos desafios que você está vivendo. Os desafios não te definem. Os desafios não definem quem você é. Os desafios não definem o teu futuro. Eu falo muito, a tua história, ela não é uma foto, ela é um filme. Hoje, meu bem, pode estar difícil, de verdade. Amanhã não vai estar. Como que você sabe, Ari? Porque eu acredito demais nisso daqui. A alegria pode durar uma noite, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está chorando hoje, pode ter certeza, esse choro tem prazo de validade. Esse choro não vai continuar. Deus vai fazer, Deus tem milagres, Deus tem restauração para nós. A única coisa que a gente precisa hoje é não retroceder, é não se indignar se Deus não está fazendo da forma que a gente acha que deveria ser feito. Deus, se você olhar aqui 2 versículos antes, 2 capítulos antes, Eliseu faz um milagre. Deus usa Eliseu para fazer um milagre na vida de uma viúva. E era uma viúva com filhos que estava passando uma dificuldade muito grande. Uma viúva que estava para perder os filhos por causa de uma dívida. E ela foi clamar a Eliseu, e aí, se você pensar, ela poderia pensar assim, poxa, eu vou clamar ao servo de Deus, e o servo de Deus vai brotar, fazer brotar aqui um dinheiro para mim, para eu pagar a dívida, para eu poder comer. Sabe como foi a forma de Deus fazer milagre na vida daquela mulher? Trabalhando. Vai lá, pede para todo mundo um monte de vasilha, enche de azeite, a hora que terminar você vai lá e vende. Essa foi a forma de Deus fazer. Aí lá no Novo Testamento a gente vê cego que foi curado com a palavra, a gente vê cego que foi curado com um lodinho e passou no olho. Por quê? Porque Deus faz da forma que Ele quer. A forma não compete a mim e a você. O que compete a mim e a você é desfrutar do milagre, é viver o milagre, é ter a certeza que Ele vai fazer. Não porque sou eu, gente, não porque é você, não porque nós merecemos, não porque nós somos capazes, mas por causa da graça que nos envolve. Porque tudo vem dele, tudo vai para ele, porque você é a Bíblia que o mundo lê, e quando Deus fizer na tua vida, o Senhor vai ser exaltado, as pessoas verão e você vai poder falar, olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus fez na minha vida. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico tão feliz em saber que as pessoas verão na minha vida o milagre de Deus, e as pessoas serão abençoadas ao ver em mim o que Deus fez, ao ver em você o que Deus fez, amém? Não ache uma forma
rígida para colocar Deus. Sabe? Saia daqui com essa consciência. Deus, eu não sei como você vai fazer. O como pertence ao Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu estou aqui de coração aberto. Eu estou aqui de coração aberto para receber do teu milagre, para viver do teu milagre. Me mostra, Deus, sabe? Fala comigo, que eu tenho ouvidos sensíveis para ouvir a tua direção, para ouvir a tua forma, para ouvir exatamente o que eu preciso fazer, como foi com Naamã, e que eu tenha um coração disposto a cumprir exatamente o teu conselho, a tua ordenança que o Senhor me pediu. Deus vai fazer, gente. Deus vai fazer. Deus fez na vida de Naamã, uma pessoa que não acreditava. Deus fez na vida de Naamã, uma pessoa que fazia mal para os outros. Deus usou uma pessoa que ele fez mal, que ele, não sei se ele matou os pais dela ou não, mas ele raptou ela e colocou ela como escrava. Deus usou ela para abençoar a vida de Naamã. Assim Deus vai fazer na nossa vida. Não é por mérito. Não é por mérito, senão Naamã não tinha sido abençoado, não. É pela graça. É através da graça que Deus vai fazer o milagre na nossa vida. Deus vai dar abundância no nosso casamento, abundância nas nossas finanças, abundância na saúde, abundância na nossa família. Jesus veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância.